Nesse anime, acompanhamos Gabimaru, um assassino que foi sentenciado a ser executado, mas que simplesmente não consegue devido ao seu corpo super resistente. Dentro de sua cela, Gabimaru é interrogado por Sagiri, uma executora do clã Simon que anotava algumas informações. Ele cresceu na vila Iwagakuri como um ninja e foi um dos poucos sobreviventes do treinamento concedido lá, e graças a isso ele desenvolveu um corpo sobre-humano. No dia seguinte, como não conseguiram executar ele na base da espadada, tentaram botar na fogueira, mas como já era esperado, o cara literalmente sofreu zero de dano. De volta à sua cela, ele e Sagiri conversavam um pouco sobre seu passado. Gabimaru perdeu seus pais pelo próprio líder da vila, que matou eles quando ele era apenas um bebê. Além disso, ele não possui nenhum tipo de sonho, já que como ele é um ninja, ele apenas obedece ordens. Gabimaru também conta que foi capturado quando tentou deixar a sua vila, e seus próprios colegas o traíram por ordens do chefe. Na próxima tentativa, eles tentaram usar uns touros que não deram em nada, porém foi perceptível que o Gabimaru estava resistindo. Sagiri foi questionar o motivo dele ficar dizendo que queria morrer, mas ficava resistindo. No entanto, deixando isso de lado, ela perguntou se ele poderia responder o motivo dele ter saído da sua vila. Tendo um flashback, Gabimaru conta que ele era o ninja mais forte de Iwagakuri, além de ser reconhecido pelo chefe ser noivo da filha dele. No entanto, ela era uma garota inocente e mimada, que acabou mudando completamente o jeito de viver dele. Graças a isso, ele começou a achar que iria acabar perdendo todo seu talento como ninja se continuasse daquele jeito, então conversou com o chefe da vila sobre isso. O chefe acabou concordando e apenas pediu que ele fizesse um último trabalho para ele. Obviamente, Gabimaru sabia que era uma cilada, e mesmo assim foi concluir a missão, já que se ele tentasse fugir, a vila inteira iria perseguir ele. Mais tarde, naquela noite, enquanto Sagiri e um figurante patrulhavam a área, ele começou a pedir que ela tomasse cuidado e não se envolvesse demais com o Gabimaru, pois ele era conhecido por ser um monstro sem emoções e que matou 20 homens assim que tentaram prender ele. Além disso, dizem que todos os ninjas de Wagakuri tomam um tal Elixir da Vida, que concede a imortalidade. Sagiri se questionando se isso seria realmente verdade, seguimos para o Gabimaru, que enquanto pensava nas palavras dela, acabou percebendo que realmente estava evitando morrer e não sabia o motivo disso. No dia seguinte, houve mais uma tentativa frustrada de tentar matar ele, e foi aí que Sagiri disse para o beiçudo que já estava pronta para iniciar a qualquer momento. Reclamando que já estava cansado de todas as execuções, Gabimaru era levado até um local no subsolo, e ao abrir a porta ele fica surpreso, pois quem estava à espera dele era Sagiri. Toda linda e formosa, Sagiri saca sua espada e diz que iria realizar o seu tão sonhado desejo de morrer. Gabimaru na hora já começou a suar frio, pois percebeu que ela realmente conseguiria matar ele. Enquanto desviava de seus golpes, Gabimaru estava todo confuso para saber por que ele apenas não deixava que ela o matasse, pois assim ele finalmente acabaria com tudo isso. Sagiri comentou que a verdadeira natureza das pessoas é refletida em sua lâmina, e que ela descobriu que na verdade ele tinha apego à sua vida, ou melhor, ele amava sua esposa. Na hora, Gabimaru começou a ter uns flashbacks junto dela, e como ele parecia feliz ao seu lado. Sem pensar duas vezes, ele correu para pegar uma das espadas de um dos guardas e partiu para cima da Sagiri. Em uma troca de espadadas, ela começa de novo a perguntar por qual motivo que ele mente dessa forma para si mesmo, e mesmo que Gabimaru ficasse mandando ela calar a boca, vemos mais alguns flashbacks do seu passado. Gabimaru sempre se sentiu uma pessoa vazia, que apenas servia para seguir as ordens, além de só poder mostrar para sua esposa coisas terríveis e medonhas. Rindo e o confortando, ela disse que sabia que ele era uma pessoa gentil, afinal de contas, ele não se nojou com seu rosto, que foi queimado pelo seu próprio pai para que ela não tivesse uma vida normal. Em Wagakuri, os homens são soldados e as mulheres dão à luz, e nenhum deles tem o direito de viver como um ser humano normal. No entanto, calar o coração de uma pessoa não é fácil, segundo sua esposa. Por isso, Gabimaru resolveu que iria parar de matar as pessoas sob as ordens do seu chefe, pois queria ter apenas uma vida normal e tranquila com ela. Voltando ao presente e gritando que seria impossível ter isso, Sagiri interrompe ele dizendo que tinha um jeito. Ela mostra um pergaminho de perdão assinado pelo shogunato, que iria apagar todas suas acusações, como também lhe concederia proteção, com a condição que ele fosse para Shinsenkyo e recuperasse o Elixir da Vida. O shogunato chegou a enviar uma equipe de busca para ele, no entanto, apenas algumas partes de uma pessoa fundida com algumas flores voltou de lá. Sagiri aproveita para falar que ouviu dizer que sua esposa tinha se isolado de tudo e de todos desde que ele tinha sido capturado, e que ela provavelmente acreditava no seu retorno.
Abrindo os olhos do Gabimaru, ela pergunta novamente se ele estaria disposto a viajar para uma ilha misteriosa para competir pelo seu perdão, tudo em troca de poder reencontrar a sua esposa. O beiçudo, que foi se intrometer na conversa, já disse que não permitiria que ele saísse de lá, nem que ele tivesse que matar os dois. Gabimaru, decidido, mostrou um pouquinho do seu ninjutsu e facilmente acabou com todos os guardas, além de concordarem em ir atrás do Elixir da Vida. Dizendo que voltaria vivo a todo custo para sua amada esposa, ele e Sagiri então foram em direção a Edo. No percurso, vemos algumas memórias da Sagiri, vendo uma execução que seu pai estava realizando. Seu golpe foi tão perfeito e indolor que replicar o golpe dele se tornou seu objetivo. Desde então, Sagiri vem fazendo algumas execuções, no entanto sua técnica possui dúvida e medo, o que gera mortes dolorosas aos condenados. Confusa pensando em alguma forma de limpar sua mente para não causar sofrimento aos condenados, voltamos ao presente, onde todos os criminosos estavam na presença do 11º Grande Shogun. Enquanto todas as formalidades aconteciam, Sagiri começou a checar a lista dos criminosos para essa missão, que envolviam desde assassinos sem escrúpulos até ex-militares e piromaníacos. Gabimaru, que estava super indiferente quanto a tudo e todos, começou a dar aquelas bocejadas e brincar com a sua máscara de tanto tédio. Sagiri, que no início estava meio preocupada, não sabia mais o que realmente pensar, já que ele parece uma pessoa totalmente diferente dos rumores. Enquanto os guardas passavam todas as instruções da missão, uma Kunoichi foi falar com o Gabimaru, dizendo que estava decepcionada com ele, já que ele era bem famoso no ramo deles e ele parecia meio magrelo e mequetrefe comparado aos rumores. Nessa hora, os criminosos começaram a interromper as instruções, dizendo que tudo aquilo era um conto de fadas e que já sabiam de toda essa baboseira de Elixir da Vida. Foi aí que os guardas mandaram eles tirarem suas máscaras e mostrar o único corpo que tinha retornado de Shinsenkyo. Isso foi o suficiente para calar a boca de todos que desconfiavam, e os cagões com medo já começaram a querer fugir, dizendo que isso era uma loucura e não participariam disso. Logo após um dos guardas falar que a participação seria voluntária, um condenado levantou e começou a ir embora. No entanto, na hora, ele foi executado. Além disso, todos os condenados serão acompanhados de um monitor, afinal eles têm uma pena de morte tanto no continente quanto na ilha. O guarda também deixa claro para não tentarem nenhum tipo de gracinha, pois apenas será perdoado aquele que voltar trazendo o Elixir da Vida e acompanhado do seu monitor. E caso seu monitor acabe morrendo de formas naturais ou acidentais, o condenado será executado. O Shogun chamou um dos guardas e ele fez uma última observação. Eles teriam que diminuir o número de candidatos. Na mesma hora, um Battle Royale intenso começou e o loirinho, fazendo as honras, já levou 2 de cara. Enquanto literalmente todos se matavam, Gabimaru tava lá de boa, quieto no seu canto. O Shogun começou a perguntar quais eram os condenados que tinham os selos vermelhos, que são pessoas que praticamente têm superpoderes, e prontamente o guarda começou a apresentar eles. Começando pelo loirinho, que formou uma vila de bandidos nas montanhas. Logo depois foi a Kunoichi, que se envolveu na invasão de um castelo e matou todos os samurais do local. Além deles, tem o famoso guerreiro, conhecido como Lâmina Dragão, junto de um gigante que tem um corpo tão resistente que nem espadas e muito menos lanças são capazes de perfurá-lo. Por último, mas não menos importante, temos Gabimaru, o Vazio. Em meio a toda essa matança, Aizen foi até a Sagiri perguntar se quando chegasse a hora, ela seria capaz de matar o Gabimaru, pois na ilha seria algo muito mais brutal, já que ela também estaria exposta ao perigo. Sendo honesto com ela, Aizen diz que ela deveria voltar para casa e viver uma vida tranquila como filha de um guerreiro renomado, já que ela não tinha o dom para ser uma executora igual seu pai. Sagiri faria isso se fosse possível. No entanto, tendo um flashback, vemos que desde criança, ela e o restante da sua família sempre ganharam a vida com a morte das pessoas, seja usando suas próprias espadas ou produzindo remédios com os corpos. Mesmo sendo apedrejada diariamente por conta de ser filha de um executor, ela acabou decidindo que seguiria o mesmo caminho de seu pai. Voltando ao presente, 3 condenados foram para cima dela, achando que roubariam facilmente sua espada. No entanto, tentando confrontar suas inseguranças, ela mesma dá um passo à frente e executa os 3 caras que estavam vindo em sua direção. Mesmo sem saber por que se sentia tão insegura e claramente com o psicológico afetado, Gabimaru comenta que nunca é fácil matar alguém. Conversando com os guardas, ele diz que eles são assassinos, no entanto nem todos ali matam porque gostam, e que se ele pudesse ele não mataria ninguém.
O guarda, nada feliz com esse papinho dele, diz para uma dúzia de condenados que quem matasse ele seria levado na expedição. Sem pensar muito, um dos caras já foi para cima dele tacando uma pedra, e mesmo com Gabimaru tentando convencer que eles talvez pudessem conversar, o cara disse que mataria ele numa boa, se fosse para ele sobreviver. Suspirando, Gabimaru, mesmo não querendo e reclamando por ter que carregar mais um fardo, parte para cima dos caras, matando um após o outro de tudo quanto é forma brutal. Depois de matar todos à luz do pôr do sol, Sagiri acabou entendendo o motivo do seu receio de executar as pessoas. Afinal, ela não precisava de força para vencer o medo de matar, mas sim a determinação de aceitar o fardo das vidas que ela tomou. Dado um fim à matança, todos foram encaminhados com seus monitores até a ilha inexplorada, que fica localizada nos mares do sul. Como um último conselho, o guarda fala para não se preocuparem, pois eles estavam a caminho de Shinsenkyo, mais conhecido como o Paraíso na Terra, um local onde não tem nenhum tipo de perigo. É isso aí, pessoal, já curte e compartilha para ter uma parte 2. Tamo junto e até a próxima. Fui!